Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa noite de Evangelho, que nós possamos, que nós estamos juntos, confraternizando mesmo que nesse meio, tecnológico, mas estamos confraternizando espiritualmente, na nossa casa colônia, nosso lar. Então, convido a todos neste momento, para fazermos a oração de início do Evangelho de hoje. Então, vamos, neste momento, abrir os nossos corações ao alto, rogar ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, forças para que a gente possa caminhar sobre essa terra, consciente dos nossos compromissos, consciente das nossas necessidades de transformação, de cuidado com o outro, consciente daquilo que nós viemos buscar nessa terra, que é a busca do amor, de conhecer o amor, aquele amor que o Cristo veio nos falar, veio nos anunciar. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa invadir os nossos corações, as nossas almas, e que essa paz possa ser emanada para todo o nosso planeta, fortalecendo todos os seres deste planeta, iluminando a consciência de cada um de nós, para que nós possamos passar dessa fase tão difícil, da fase em que nos encontramos no momento de expiação, e fazer com que este planeta se ilumine, que cada indivíduo deste planeta se ilumine, e que possamos nos regenerar, nos transformar para a luz do Pai Celestial. Que a misericórdia divina nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Viva Jesus. Nosso Evangelho de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo, vamos fazer uma reflexão, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós vamos fazer uma reflexão acerca do item, em torno do item 7º, o dever. O Espírito aqui nos traz uma mensagem, no mínimo, interessante para as nossas reflexões cotidianas sobre a nossa conduta aqui na Terra. O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos eleva. Desculpa, gente. Nos mais ínfimos detalhes. Aqui sim, como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o arguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte, o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde ele começa,
onde se detém. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade do outro, ou a tranquilidade no ponto em que desculpa. Começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade do outro, ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaria de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofremos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem. Infinitamente mais variado em suas expressões, a igualdade diante da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero, é flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus, mais que as criaturas. E as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo da sua própria causa. O dever é o mais belo louréu da razão. Depende dele como o filho depende da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserva dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação não cessa jamais da criatura para com Deus. Ele deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Eu acho essa passagem do Evangelho de uma riqueza esplendorosa, porque essa passagem, ela nos coloca, ela nos adverte sobre o nosso compromisso com nós mesmos. O que é o dever? O que é o dever? É a obrigação que nós temos na nossa sociedade, a obrigação de preservar, observar as leis que regem a sociedade, é a obrigação que nós temos com os nossos companheiros socialmente? Não. Esse é um dever, sim. Esse é um dever, com certeza. Que nós aprendemos neste mundo. Nós vivemos no mundo, nós nos relacionamos com as pessoas, existem leis que organizam as nossas relações com as pessoas. É certo. E nós vivemos dentro dessa necessidade de observar, né, de respeitar essas leis que vigoram nos meios sociais. São necessários porque, através dessas leis, através dessa ordem que se estabelece a organização social de convivência entre as pessoas. Mas o que é o dever que o espírito Lázaro nos traz? Esse dever que faz com que a gente, lá no final da passagem, ele coloca que faz com que a gente, em outras palavras, se aproxime mais ainda do Criador. O que é o dever?
é o nosso compromisso moral, é aquilo que nós temos na nossa intimidade da nossa consciência, que nos faz refletir diariamente na nossa condição de humano aqui na Terra, nos nossos relacionamentos aqui na Terra, nas nossas vivências aqui na Terra. O dever é algo que está dentro de você, da sua intimidade, que ninguém mais vê. Você é o seu juiz, você é o seu crítico, você é que se absorve, então se absolve, né? Se condena, se absolve, porque ele está na sua intimidade. O dever é aquela, vamos dizer assim, é aquele germezinho, é germezinho que pulsa dentro de você, que vibra dentro de você e que faz você se inquietar com as coisas do mundo. Faz com que você crie, na sua relação com o mundo, o critério de convivência. Você que vai criar os seus critérios. Você que vai se cobrar. É algo que ninguém mais vai cobrar de você. É você que vai se fazer as suas reflexões e as suas transformações de acordo com a sua, com o seu entendimento íntimo. É a sua relação com Deus, ao mesmo tempo. Porque o dever, ele coloca algo, ele faz uma pergunta, ele coloca um questionamento assim, como precisá-lo? Onde ele começa e onde ele termina? O Espírito coloca que Deus, quando nos criou iguais para a dor. Todos nós neste mundo vivenciamos as mesmas dificuldades, passamos por dificuldades, compreendemos na nossa vivência diária, nas nossas lutas diárias, através dos nossos sofrimentos, nós sabemos o que são, como são as dores, como são os sofrimentos, que cada atitude que a gente toma, ou que as pessoas tomam com a gente, nos causa. Nós conhecemos a dor, nós conhecemos o sofrimento, nós temos dentro de nós um armazenamento de informações que nos faz desenvolver a nossa personalidade, desenvolver a nossa maturidade. Vamos amadurecendo à medida que vamos vivenciando. E nada mais que nos impulsiona, forte a nos impulsionar o amadurecimento do que a dor, do que o sofrimento. Porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, porque precisamos expiar as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas más tendências, os nossos atos. Então, conhecemos a dor, conhecemos o medo, conhecemos aquilo que conhecemos o sofrimento. Então, como somos todos iguais, todos suscetíveis ao sofrimento, à dor, ao medo, às provações, conhecemos aquilo que também pode magoar o nosso próximo. Aquilo que me magoa também pode magoar o meu próximo. Também pode magoar as pessoas às quais eu convivo. Aí é onde entra o dever. O dever é a sua consciência, que vai lhe dizer até onde você pode ir, até onde você quer ir. Porque tudo, como diz, tudo me convém, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém.
né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E o que que vai dizer a você, na sua intimidade, o que lhe convém ou o que não convém? Na sua relação com o outro, nos seus sentimentos íntimos, a sua consciência é o que vai lhe cobrar a sua reforma, o não, o trato que você a forma como você trata o seu próximo, a forma como você quer se relacionar com o seu próximo. É a sua consciência que vai lhe cobrar. Todas as nossas vivências, elas são guardadas na nossa consciência, né? O nosso perispírito, ele assimila todas as experiências que temos em nossas reencarnações. Então, muitas coisas, quando chegamos aqui no planeta, que esquecemos, que estamos sobre o véu do esquecimento, muitas coisas, a gente não lembra o que foi o nosso passado, a gente não lembra nem exatamente quem nós somos. Mas existe dentro da gente algo que nos move, que nos impulsiona, que nos faz refletir intimamente sobre esse dever, a cada dia, a cada passo, a cada relação que temos. Podemos, se nós conhecemos a dor, se nós conhecemos o sofrimento, por que que vamos causar a dor e o sofrimento no nosso próximo? Nas pessoas que nós nos relacionamos. Se nós conhecemos a dor e o sofrimento, entendemos então que quando provocamos a dor no nosso próximo, no nosso irmão, nos indivíduos que vivem conosco, nós estamos cometendo uma arbitrariedade. Nós estamos cometendo um ato de perversidade, porque não somos inocentes. Não podemos nos colocar como inocentes, porque a nossa consciência nos cobra. Porque a nossa relação com nós mesmos vai nos cobrar, você vai se cobrar. Porque você sabe que você maltratou aquele indivíduo. Que você poderia ter feito melhor, que você poderia ter atitudes melhores em sua vida. E quem vai lhe cobrar é a sua consciência. E à medida que você vai vivendo nessa terra, você vai adquirindo meios, você vai adquirindo forças, você vai adquirindo entendimento para você saber que você precisa do outro para viver. E que nessa relação de viver com o outro, você tem deveres com esse outro. E não são aqueles deveres sociais, são deveres morais. Você tem um dever moral com sua família, você tem que educar seu filho para que ele tenha uma consciência da relação dele com o mundo. Você, você tem que ter a dignidade de saber lidar, de promover no seu próximo um bem-estar para que ele possa ter com você uma relação de paz. E como é que você constrói isso? Você constrói primeiro dentro de si. O que que você precisa para que você tenha uma relação de paz com o mundo, para que você tenha uma relação construtiva com os seus companheiros de vivência? É você que organiza na sua mente. É você que organiza dentro de si, porque você tem conhecimentos necessários para fazer com que você entenda o que é necessário para a sua relação com o outro. Porque é nessa relação com o outro que a gente cresce. É nessa relação com o outro que a gente evolui. Que a gente vai conseguir chegar ao nosso Criador. Que a gente vai cumprir o compromisso que traçamos quando viemos para o planeta. É na relação com o outro. Então, o que vai cobrar para que essa relação melhore a cada dia é o seu estado íntimo de paz. É a sua consciência que lhe diz a medida que você tem que ter
para cada atitude sua. O momento de calar, o momento de falar, o momento de ouvir, o momento de agir, o momento de levantar, é a sua consciência que lhe cobra. O homem que cumpre o dever, ele ama a Deus. O texto coloca, ele ama a Deus mais do que a si mesmo. Ele ama a Deus mais que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Porque ele sempre vai se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? E se fosse comigo? Essa atitude que eu tenho com o meu próximo, se fosse comigo, eu gostaria. Se fosse comigo, eu não estaria sofrendo. Então, por que eu faço? O que que me mobiliza a ter atitudes agressivas, vamos dizer, negativas para com o meu próximo? Porque se fosse comigo, eu gostaria, seria bom, iria doer. Então, nós temos essas respostas. Porque o meu direito termina quando começa o direito do meu próximo. Então, se eu tenho meus direitos, se eu quero os meus direitos garantidos, eu tenho que garantir que o meu próximo, que o meu companheiro de vida, que os meus companheiros de vida também tenham esses direitos garantidos. E como que eu posso me prostrar, né, diante do direito do próximo, se não na relação de respeito, de amor. E à medida que a gente se cobra, que a nossa consciência nos cobra, e que nós nos importamos em garantir ao outro um bem-estar na relação comigo, na relação conosco, nós estaremos crescendo. Estaremos crescendo para Deus. Porque o dever nos traz a consciência de que precisamos a cada dia modificar os nossos passos, transformar as nossas ações em ações melhores. A gente observa que, às vezes, a gente conversa com algumas pessoas, a gente fala assim, que como era a relação das pessoas antigamente com os animais, né? E a gente vai ver que pessoas assim, as pessoas mais antigas, têm uma visão tão diferenciada, né, do que hoje da vivência que as pessoas têm com os animais que a gente cria em nossas casas, né? Do amor, dos direitos, né? Então, assim, e o que causou essa transformação, se não foi a reflexão íntima, né? Através da reflexão íntima, a gente cria atitudes externas que vai fazer com que as pessoas sejam transformadas. Então, à medida que você começa a refletir e a se incomodar de que as coisas não estão caminhando no passo que espiritualmente nos daria um progresso, à medida que a gente vai se incomodando com a negatividade, com a inferioridade das nossas ações, nós vamos nos transformando. E é esse questionamento íntimo, esse burburinho íntimo nosso, que, que não cabe a ninguém trazer para a gente, é esse burburinho íntimo nosso que faz com que a gente busque melhores formas de viver. Faz com que a gente busque uma relação melhor com o Criador e com as criaturas do mundo, consequentemente. Porque nessa sua relação de cobrar, de refletir, de buscar, você vai se melhorando, você vai se amadurecendo.
E quando você busca, e quando você reflete, quando você vê que há algo que você pode modificar, que você pode melhorar, principalmente na relação com o outro, quando você percebe que a sua relação com o outro produz muitos sentimentos negativos, muitas atitudes negativas, muitas energias negativas, e que você é um questionador, você é uma pessoa que reflete nas suas ações, você vai buscar a sua melhora. Você vai buscar a transformação. E quando você busca, você movimenta forças internas. Você movimenta a espiritualidade que lhe envolve. Você busca, quando você busca, você começa também a ouvir, porque nós vivemos num mundo e que o tempo todo a espiritualidade inferior e a espiritualidade superior estão, né, é, é, movimentando. A espiritualidade superior nos protege, nos guia, nos fortalece, nos emana forças, conduz a nossa vida da medida que a gente permite, e a espiritualidade inferior vai tentando nos invadir, né? Tenta chegar, tenta viver com a nossa inferioridade também, porque nós também somos seres que não somos, que somos inferiores também, por isso que estamos aqui, passando por tantas tribulações, mas estamos lutando para aprender. Então, quando a gente, com as nossas atitudes íntimas, com o nosso cumprimento do dever, de estar sempre atento às necessidades de transformação, à necessidade do outro, à necessidade das boas relações, de melhorar o nosso comportamento, o nosso compromisso, as nossas relações aqui na Terra, à medida que estamos atentos, nós recebemos também a força e a atenção cada vez maior da espiritualidade superior que nos envolve. Porque os espíritos superiores, eles não invadem a nossa vida, a não ser que a gente permita. Quando a gente chama, quando a gente busca. Então, quando estamos forte na nossa, no cumprimento dos nossos deveres morais, pode ter certeza que estamos criando um elo forte com o nosso protetor espiritual, um anjo, nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual. À medida que nós promovemos nossas reflexões íntimas, percebemos que precisamos de melhorar e fazemos essa movimentação íntima em nós ganhamos força com a espiritualidade que nos cerca. Nós ganhamos força com os espíritos protetores do grupo que nós convivemos, né? Nós ganhamos forças com Deus. E assim, aí nós nos perguntamos, e como é que podemos ter uma consciência melhor para com os nossos deveres? Como é que nós vamos ter, vamos buscar, onde nós vamos buscar essa consciência maior para saber dos nossos deveres, para estar o tempo todo pensando nos nossos deveres? Porque, na verdade, nós estamos o tempo todo pensando nos nossos deveres. A gente está o tempo todo ou magoado, ou percebendo que a gente magoou alguém, ou aflito, ou preocupado, ou feliz, né? Ou em paz. Nós estamos o tempo todo em reflexão. Nós refletimos, nós raciocinamos, então estamos o tempo todo em reflexão. Então, o tempo todo nós estamos pensando nessa relação que existe entre as pessoas, entre os seres da Terra. Mas quando nós procuramos pensar de forma mais positiva sobre os nossos cumprimentos, sobre cumprir, a relação de cumprir com os nossos deveres, com os nossos companheiros aqui na Terra, nós buscamos força com a espiritualidade que nos envolve.
À medida que nós refletimos, que nós queremos acertar, a espiritualidade vai trazendo para nós vamos abrir um campo de vibração que vai fazer com que Deus, na sua suprema misericórdia, nos coloque junto aos benfeitores espirituais. Nós abrimos um campo de vibração que faz com que as boas ideias, os bons pensamentos, as boas vibrações nos cheguem. Muitas vezes, quando a gente abre espaço para que o nosso mentor espiritual nos conduza, quando a gente abre espaço para que o nosso protetor espiritual fale conosco, para ouvir o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, nós conseguimos ter ideias assim extraordinárias. Nós conseguimos ter atitudes extraordinárias que transformam coisas assim tão difíceis de serem resolvidas, ou vivências tão difíceis com pessoas, com situações, de repente a gente consegue ver algo extraordinário se abrindo e fazendo com que o caminho daquilo ali, que estava tão difícil, que estava tão negativo, que estava nos magoando, nos maltratando tanto, a gente vê aquilo se transformar. Mas a gente precisa dar espaço para que a espiritualidade atue em nós. Para que a espiritualidade nos inspire nas nossas ações. É difícil, às vezes, porque nós somos geniosos. Nós temos, assim, nós queremos ser... Eu, particularmente, eu sou uma pessoa bem agitada e tudo. E tem hora que em momentos da minha vida, eu fico nervosa, eu fico angustiada, e de repente eu falo, quando eu consigo parar e refletir, fazer uma prece e pedir a misericórdia de Deus, eu falo, meu Deus, não precisava ter sido assim. E nós somos assim. Então, qual a forma, qual é a receita para que a gente possa ir moldando as nossas relações, ir moldando os nossos comportamentos? A receita é a prece. É bem difícil e bem simples, porque depende do nosso querer. Aí, depende daquilo que a gente acha, daquilo que está dentro da gente, daquela consciência que está dentro da gente, de dever, do nosso dever. O que devemos fazer neste momento? O que eu devo fazer comigo nas minhas aflições? Eu devo entrar em contato com o meu Criador, com meu Pai, que é todo amor e bondade, que me colocou aqui na Terra para viver experiências, para aprimorar o meu espírito, não para me deixar fraco. E o Pai, que é todo amor e bondade, está sempre atento às nossas necessidades, às nossas dificuldades. E à medida que a gente busca, a gente recebe dele a força necessária para viver. Tenho certeza que todos vocês aqui, todos nós aqui, já passamos por situações extremamente difíceis. E que no momento da dificuldade, nós não tínhamos consciência do que poderíamos fazer. E, de repente, uma luz se apresenta em nossa mente, porque, de repente, a gente parou, serenizou, fez uma prece. E aquela dificuldade intensa que encontrávamos, que achávamos que aquela situação, que existia naquela situação, a gente começa a ver que não era bem assim. Todos nós passamos por isso. E as nossas reflexões, por que fazemos as nossas reflexões? Precisamos fazer diariamente nossas reflexões sobre o nosso compromisso na Terra, sobre o nosso comportamento com o outro.
porque nós temos o dever moral de ser, de entender o nosso próximo, de entender o outro e de entender a nós mesmos. Precisamos nos conhecer, conhecer as nossas fragilidades, para que a gente possa saber lidar com a fragilidade do outro, para que a gente possa também ter boa vontade com as necessidades e a fragilidade do outro. Tem outra, dentro dessa questão, né, do dever, eu acho assim, que bem pertinente aqui, ontem no grupo de estudos, nós estávamos estudando o livro de um autor, que me falhou a memória aqui neste momento, que ele faz uma reflexão sobre o Sermão da Montanha, né? E no Sermão da Montanha, várias passagens que o Cristo coloca, ela vai fazer com que a gente reflita na nossa intimidade, na nossa relação íntima com nós mesmos e com o nosso próximo. Nós mesmos e com o nosso próximo. Então, o Cristo, o livro, né, quando faz a reflexão, assim, eu ressaltei aqui dois capítulos que eu achei bem interessante, porque quando o Sermão da Montanha, ele é uma passagem extraordinária, e que cada vez que a gente vai ler, que a gente vai refletir, cada pedacinho dele faz com que essa nossa consciência íntima, essa nossa relação com o dever moral, com o dever, com o nosso dever diário, da nossa consciência íntima, essa relação fique cada vez mais, mais reflexiva, vamos dizer assim. Eu destaquei aqui duas passagens que eu acho assim, de extremamente interessante. A primeira, que está no capítulo 20, ele fala sobre a questão da passagem que fala: não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não serei condenado. Nesse momento, ele coloca que quando o mestre traz para a gente a lei infalível de causa e efeito. Olha que interessante, não julgueis para não seres julgados. A lei de causa e efeito é a lei universal, faz parte da lei universal. As leis de Deus, elas são imutáveis. Então, ai daquele que perturbar o equilíbrio do universo. Ai daquele que, que tentar infringir as leis universais. Porque a lei de Deus não é igual à lei dos homens, que são leis falíveis, que beneficiam a uns em detrimento de outros, que privilegia as criaturas que se acham mais importantes aqui na Terra. Não. Então, essa questão do karma, essa questão das leis de causa e efeito, faz com que a gente entenda dentro da gente que tudo aquilo que você faz na sua vida é uma semeadura. E toda ação tem uma reação. Então, quando vamos refletir, como quando o Criador nos cria, né, suscetíveis, todos suscetíveis à mesma dor, às mesmas necessidades, todos passamos pelas mesmas dificuldades de alguma forma, né, nas nossas vivências, nas nossas várias encarnações, nós compreendemos o que é a dor, né? Então, nós entendemos que não temos que causar no outro aquilo que não queríamos que causasse em nós mesmos. É a lei de causa e efeito que faz com que a gente reflita sobre isso.
Porque nós fomos criados dentro, é, fomos criados para o bem. Nós fomos criados para o amor, para o progresso. Nós não fomos criados para a inferioridade. Mas Deus nos dá a oportunidade de progredir através das vivências. Na nossa relação com o outro, nós vamos progredir. E tudo aquilo que causamos ao nosso próximo, receberemos na mesma medida. Então, olha como o Criador coloca dentro de nós o conhecimento que nos faz entender o nosso dever de cada dia, o nosso compromisso diário com o nosso próximo. Não julgueis para não seres julgados. Não condeneis para não ser condenados. Com a mesma medida que nós vamos medir o nosso companheiro, nós também seremos medidos. Então, precisamos entender que precisamos ser mais severos com nós mesmos e mais indulgentes com o nosso próximo. Porque é nessa relação com o nosso próximo que nós vamos crescer. E o dever moral nos impõe isso. A nossa consciência nos impõe isso. De que que através dessas relações aí, nós vamos aprender. Porque todos os dias estamos aprendendo dessa relação que temos com os nossos companheiros aqui na Terra. E como eu falei anteriormente, como que podemos fazer com que aprimoremos essa consciência do dever? Como que a gente pode fazer isso? Como eu coloquei também, através da prece. Através de facilitar o acesso à espiritualidade superior em nossas vidas. Através da nossa relação com Deus. E como podemos chegar até Deus? Na outra passagem, no outro capítulo, no capítulo 21, né, do livro Sermão da Montanha, eu vou abrir aqui para eu lembrar aqui o nome do autor, eu sou muito esquecida. Humberto Rodin. Aí ele coloca no capítulo 21, ele vai falar sobre pedis e recebereis. Procurais e achareis. Bateis e abrir-se-vos-á. Olha que interessante o que Cristo colocou para a gente. Pedis e achareis. Muitas pessoas neste mundo, tem um grupo de pessoas neste mundo que colocam que assim, a gente não precisa pedir nada a Deus. Porque Deus sabe das nossas dificuldades, então é a obrigação, se Ele é o Pai, se Ele é o nosso Criador, é a obrigação dele nos proporcionar tudo aquilo que é necessário para que a gente não sofra, para que a gente viva bem, para que a gente possa ter uma vida mais confortável aqui na Terra. Aí o autor coloca aqui para a gente que existem 3 formas de entender, de pedir a Deus, né? 3 formas da criatura se relacionar com Deus, nesse sentido, de obter as bênçãos celestiais em nossas vidas. O primeiro é esse que eu acabei de falar, desse grupo, dessa tendência dessas pessoas que falam que não precisa pedir, que a obrigação de Deus é nos doar, né? Deus sabe das nossas dificuldades, então você não precisa pedir. O segundo grupo de pessoas é aqueles que pedem, que eles têm a consciência de que a gente precisa pedir. Mas eles pedem e pedem muito, né? E eles pedem de forma arrogante. Você é meu pai, você tem que me dar. Pai, eu estou aqui. Você está vendo meu sofrimento, por que você não me dá? Por que você não traz bênçãos em minha vida? Por que é tão difícil as coisas chegarem em minha vida?
Então, trata a divindade como de forma arrogante, né? Não percebe que a relação que Deus é amor e que o Pai está pronto a nos servir, a nos doar, a nos auxiliar, a nos erguer. Mas precisamos entender como que deve ser a nossa relação com Deus. E o terceiro grupo é o dos indivíduos que sabem pedir, que pedem e que sabem pedir, que se humilham diante do Pai na hora das suas necessidades, que se mostram humilde e que entende que através do seu crescimento moral, que através do seu trabalho, da sua relação com o outro, das suas atitudes na terra, o Pai também abrirá as portas para você. Que existe essa relação de causa e efeito. Eu peço, meu Pai, mas eu sei que só vou receber se eu merecer. E eu preciso fazer de mim um ser melhor para merecer as suas bênçãos. Essa é a nossa relação com Deus. E é esse o dever moral que nós tanto precisamos de entender na nossa relação com o nosso Criador e com o nosso próximo. Porque Deus nos dá a oportunidade, aí a gente vai fazendo reflexão, né? O livro vai fazendo uma reflexão mais adiante, e ele coloca assim, por que que Deus, então, se ele é um pai, ele não cede a nós tudo aquilo que nós necessitamos? Porque nós precisamos ir até Deus. Deus não precisa de vir até a gente. Ele está em nós. Ele é por nós. Ele é o nosso Pai. Mas nós nos afastamos dele, porque nós não queremos nos compromissar com os indivíduos na terra, com as criaturas da terra, com o outro ou com nós mesmos. Nós nos envolvemos com as paixões terrenas, com as necessidades da matéria, e nos esquecemos de nos afinar com o nosso Criador. Nos esquecemos de entender o nosso compromisso com as pessoas que estão na nossa vida, com os seres que estão nas nossas vidas, com o nosso planeta, com os animais, com as plantas, com a organização do nosso planeta. E tudo Deus colocou de forma minuciosa para que nossa vida fosse o mais confortável possível. Mas nós, na nossa relação difícil com a vida, nós acabamos nos colocando em situações que dificultam o nosso andar aqui na Terra. E o nosso Pai nos faz entender que precisamos nos harmonizar com Ele. Se um pai cede todos os caprichos do filho, quando é que o filho vai aprender a ter responsabilidade, não é? Então, Deus age conosco como pai. E ele precisa nos provar que nós podemos crescer, que nós somos melhores, que nós estamos aqui para a glória, não para o erro, para a infelicidade. Nós estamos para a glória. Então, vamos nos conscientizar do nosso dever moral. Vamos refletir sobre essa necessidade, vamos saber pedir a Deus para que a gente tenha consciência necessária de qual é o nosso compromisso com o nosso próximo. Não sabemos exatamente qual é o nosso compromisso aqui na Terra. Temos uma ideia de que temos um compromisso aqui na Terra, mas não sabemos exatamente. Mas nós podemos pedir ao Pai e pedir humildemente para que Ele nos ajude a acertar
o nosso caminho, a compreender esse compromisso, a saber como é que será a nossa relação com o nosso próximo, porque precisamos acertar. E acertar é aprender a amar, é aprender a viver nessa relação com esse indivíduo que está em nossa vida, em nossa casa, em nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares onde a gente vive. A gente precisa aprender a entender tudo que nos cerca, desde de um raio de sol que entra pela janela da nossa casa, um bichinho que trazemos para a nossa casa para conviver conosco, os animais que se sacrificam para a nossa alimentação, as plantas, a nossa relação com a nossa família, desde as coisas que nós achamos menores até a nossa relação com Deus. Precisamos compreender, precisamos valorizar, precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Deus nos ama e quer de nós o melhor, e quer para nós o melhor. Então vamos aprender a pedir, vamos pedir, vamos chegar ao Pai, porque o Pai está em nós, mas nós precisamos chegar a Ele. Ele quer o nosso progresso. Ele nos escolheu, a cada um de nós, para o progresso moral, para a felicidade. E nós só encontraremos a felicidade quando nos harmonizar com esse Pai de amor, que faz com que a gente ame as criaturas deste mundo mais que a nós mesmos. Então, que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, possa fortalecer o nosso espírito, nos dar a consciência do dever necessário a cumprir a cada dia na nossa relação com o outro. Que a paz do divino Mestre Jesus, esse Mestre de amor, que veio à Terra nos trazer ensinamentos tão misericordiosos, que essa paz invada nossos corações, invada as nossas casas e transborde para toda a humanidade, hoje e sempre. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite e todos os indivíduos da Terra. Que assim seja. Viva Jesus. Boa noite a todos.